Abramos nossas Bíblias, vamos reler mais uma vez Colossenses, capítulo de número 3. Já estamos quase chegando ao final dessa carta. Eu gostaria de acrescentar somente mais um versículo, que é o do capítulo 4 e o versículo de número 1. Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 18 ao 25 e acrescentando o capítulo de número 4 e versículo de número 1, que faz parte também do nosso tema central, relações humanas na família e no trabalho. Amém? Colossenses, capítulo de número 3, versículo 18, nós temos aqui os deveres da família. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratai todos os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai bendito, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe para esse culto de doutrina, de oração, onde nós viemos com o propósito de adorar o Teu nome, de louvar o Teu nome, de termos comunhão uns com os outros, de compartilharmos o nosso pedido de orações e testemunhando também, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela vida de cada um de meus irmãos. Nós oramos por aqueles que não puderam estar na Tua casa, onde nós queremos lembrar daqueles irmãos que estão viajando, que o Senhor possa abençoá-lo. Queremos lembrar daqueles que estão enfermos, a irmã Poliana, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde. E queremos também, Senhor, clamar por aqueles que voluntariamente não veio à Tua casa essa noite. Voluntariamente decidiu não buscar o Senhor essa noite. Nós rogamos pelo Teu Santo Espírito para que possa convencer desse pecado, Senhor, de não adorar o Senhor quando temos oportunidade, quando o Senhor tem sido gracioso para conosco e muitas das vezes nós procuramos outras coisas. Então, que o Teu Espírito Santo esteja convencendo da necessidade que temos de adorar o Senhor e estarmos juntos como igreja do Senhor. Ilumine a nossa mente para esse tema central, para esses subtópicos, onde nós iremos conversar sobre famílias, sobre trabalho, e que o Senhor nos capacite, pelo poder do Teu Santo Espírito, a fazermos a Tua vontade. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Irmãos, como Deus quis, nós passamos 2 semanas parados, que nós fomos lá para a Tefé, prestigiar o aniversário da congregação, e o irmão Mateus trouxe os 2 devocionais. Então nós paramos, eu vou fazer aqui uma pequena recapitulação. Nós estávamos no tema central, evidências da verdadeira santificação, onde no último estudo que nós tivemos, que foi o estudo do subtema de número 3, a santificação é possível mediante o uso dos poderosos recursos ordenados por Deus. E nós aprendemos, por intermédio do apóstolo Paulo, que mencionou para nós 3 poderosos recursos de Deus para nos conduzir à santificação. E o primeiro recurso que nós já aprendemos que Deus tem nos dado para nos conduzir à santificação foi a paz de Cristo. Está aí no versículo de número 15, quando Paulo vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Nós aprendemos que quando nós somos conduzidos à santificação, nós temos a paz de Cristo nos nossos corações, porque nós servimos um Deus soberano que pode todas as coisas. O segundo poderoso recurso de Deus para nos conduzir à santificação foi a palavra de Cristo. Quando Paulo nos falou no versículo de número 16, quando ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, a palavra de Deus, ela tem que habitar nos nossos corações. E aqui, Paulo destacou alguns aspectos para que quando essa palavra, ela habita nos nossos corações, algo vai acontecer. Primeiro, nós somos cheios da palavra e é um mandamento absoluto para todo o povo de Deus. Não é uma opção, é um mandamento absoluto para nós sermos cheios da palavra de Deus. Segundo, ser cheio da palavra de Deus significa ser governado por ela. Quando essa palavra ela habita nos nossos corações, é ela que vai nos governar. Terceiro, ser cheio da palavra de Deus promove conhecimento bíblico. Quando nós guardamos essa palavra, quando essa palavra ela habita no nosso coração ricamente, nós vamos ter conhecimento bíblico. Quarto, ser cheio da palavra de Deus desemboca em aconselhamento. Quando essa palavra ela habita nos nossos corações, nós vamos saber aconselhar os nossos irmãos, nós vamos ter a oportunidade de aconselhar os nossos irmãos. E quinto, ser cheio da palavra de Deus deságua em música de adoração a Deus. A parte B desse versículo aí vai dizer: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Terceiro recurso que nós aprendemos para nos conduzir à santificação foi o nome de Cristo. Quando Paulo disse no versículo 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que nós vamos fazer tem que ser no nome de Jesus Cristo. Amém? A partir de hoje, nós vamos dar início ao novo tema central, que está do capítulo número 3, que vai do versículo 18 ao versículo de número 25, e o capítulo 4, versículo 1, onde o tema central é
relações humanas na família e no trabalho. Dentro desse tema geral, nós temos 4 subtemas. O primeiro, os princípios gerais que regem os relacionamentos na família e no trabalho. Segundo subtema, os princípios de Deus para o relacionamento conjugal, que vai do versículo 18 ao versículo 19. Terceiro subtema, os princípios de Deus para o relacionamento entre filhos e pais, que vai do versículo 20 ao versículo de número 21. E por último, 4 subtema, o quarto, os princípios de Deus para o relacionamento entre servos e senhores, ok? Então, nós vamos dar início ao primeiro subtema. Primeiro subtema é os princípios gerais que regem os relacionamentos na família e no trabalho. Irmãos, antes de eu entrar propriamente nesses versículos, para expor versículo por versículo, eu quero trazer aqui uma introdução geral, onde eu vou colocar aqui alguns princípios, tá, para nós aprendermos, para depois nós entrarmos propriamente dito nos versículos, para assim nós meditarmos. Mas antes disso, eu gostaria de dizer para os irmãos que o Evangelho, ele não transforma somente a família, ou melhor dizendo, o cristão. O Evangelho, ele transforma toda a família. Então, quem não é cristão verdadeiro dentro do seu lar, com certeza não vai ser cristão verdadeiro com a sua família. Ou seja, dificilmente aquela pessoa que não é crente verdadeiramente, pai, mãe e filhos, vai conseguir ser um cristão ou ter uma família abençoada por Deus. Por quê? Porque no mundo que nós vivemos hoje, um mundo mau, difícil, onde nós estamos vivendo os últimos dias, o lar precisa estar bem estruturado. Paulo aqui, irmãos, nesse texto, ele vai falar das relações humanas, sobre família e no trabalho. Então, é muito importante nós aprendermos para sabermos como tratar as nossas esposas, para que os esposos saibam tratar para que as esposas saibam tratar os esposos, esposos, e para que os filhos saibam honrar os pais. Então aqui eu gostaria primeiramente de deixar 5 princípios que regem o relacionamento na família e no trabalho, o qual nós vamos destacar primeiramente. Então peço que você preste bastante atenção, olhe para o slide. Nós não vamos meditar ainda nesses versículos, porque eu quero destacar alguns princípios que o apóstolo Paulo aqui vai destacar para nós, onde vai falar sobre o relacionamento na família e no trabalho. Então, primeiro princípio nós temos aqui que Cristo, ele nos concede um novo poder. Cristo, ele nos concede o novo poder. Olha o que diz esse slide aí. Diz assim: as outras filosofias morais são como trens sem locomotiva, mas o cristianismo é o motor que nos impulsiona e nos capacita a viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós temos o princípio de Deus na família, que
Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele vai conceder para nós um novo poder. Por exemplo, uma família que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, essa família, ela não tem os princípios cristãos. Só é você olhar para o mundo e você vai ver como uma família que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, pai, mãe, filhos, como ela reage diante da sociedade. Ou seja, essa família, ela não tem o Espírito Santo de Deus, e por não ter o Espírito Santo de Deus, essa família não tem poder. Mas, quando Cristo salvou a nossa família, Cristo ele dá uma ordem e dá poder para que essa ordem seja cumprida entre esposas, maridos, filhos, pais, servos, senhores. Pode ter novo relacionamento fundamentado no poder de Deus. Irmãos, vocês sabem o que é poder? Vocês sabem o que é poder? Poder é a capacidade divina, não é do homem, capacidade divina de realizar milagres e transformar vidas, manifesta em Jesus Cristo e no Espírito Santo, bem como toda autoridade espiritual dada aos crentes, tanto para evangelização, cura, expulsão de demônios, sempre com a responsabilidade e submissão à vontade de Deus. Ou seja, trocando em miúdos, quando o crente ele tem esse novo poder, que esse princípio ele está nos ensinando, o crente ele tem a capacidade de transformar a sua família, tanto esposas, maridos, filhos, servos têm essa capacidade. Então esse princípio aqui, ele é muito importante para nós usarmos dentro das nossas famílias. Mas o que tem acontecido hoje, meus irmãos, é que a família, ela não tem esse poder. Ou a família não exerce esse poder. Por quê? Porque muitas das vezes desobedece à palavra de Deus. Mas Cristo, Ele nos concedeu esse poder. Por isso, irmãos, que sempre nós batemos na tecla, e eu quero ser redundante aqui nisso que eu vou falar, que quando a família, ela não é forte dentro do lar, porque falta esse poder, porque tem muitas famílias que estão sendo destruídas por falta de exercer esse poder. Então, eu como pai, você como mãe, você como filho, todos nós temos poder para transformar as nossas famílias. E quando as famílias não exercem esse poder, nós estamos fugindo desse princípio, porque foi dada para nós, para nossas famílias, esse poder, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Irmãos, quando eu estava estudando esse texto aqui, vocês sabem como é que está a nossa igreja, não sabem? Sabe como estão as famílias da nossa igreja, né? Tem algumas famílias que não vêm mais, ou não vieram mais para a igreja. Primeiro, irmãos, por falta de obediência à palavra de Deus e por falta de poder. Muitas das vezes é Satanás que tem esse poder, né? Quando João vai dizer em João 10:10, não fazendo uma referência específica a Satanás, mas nós podemos aplicar que Satanás é aquele que vem para matar, roubar e destruir. Então, por esse poder, porque Satanás ele tem poder,
Satanás, ele é poderoso, mas o nosso Deus, ele é o todo-poderoso. Então, quando esse poder que Cristo concede a cada um de nós, e nós não praticamos esse poder, Satanás é que pratica esse poder. Porque ele tem poder de destruir as famílias. Isso nós temos visto em muitas famílias. O segundo propósito, o segundo princípio, depois que Cristo nos concede o novo poder, agora Cristo, ele nos oferece um novo propósito. Nós não tínhamos poder, agora Cristo nos deu esse poder. Agora Cristo oferece para nós um novo propósito. Por isso que o grande propósito da família é viver todos os relacionamentos para a glória de Deus. Vocês sabem o que quer dizer esse versículo de 1 Coríntios 10, 31? Vamos ver? 1 Coríntios 10, 31. Primeiro, Cristo concede-nos o poder, novo poder. Agora, Cristo oferece um novo propósito. Qual é o propósito da nossa família? Esse versículo é bastante conhecido, que eu gosto muito desse versículo, que esse versículo tem que ser pautado na nossa vida, tudo aquilo que vamos fazer. Quando Paulo vai dizer assim, famílias, 1 Coríntios 10, 31, famílias. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, aqui está, fazei tudo isso para a glória de Deus. Então, depois que Cristo nos dá um novo poder, agora Cristo nos oferece um novo propósito. A nossa família, ela tem que ser para a glória de Deus. Por isso que Cristo nos deu esse poder, para que quando as nossas famílias venham ser transformadas, tem que ser para a glória de Deus. Então, a minha esposa, o seu esposo, os seus filhos têm que ser para a glória de Deus. E confirmando isso, aqui em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 17, também ele confirma isso, que a nossa família tem que ser para a glória de Deus. Quando ele vai dizer assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A nossa família tem que ser para a glória de Deus, a nossa família tem que ser em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, a única maneira correta de explicar esse texto aqui é lendo esse texto, ou esse versículo que eu li, que tudo que nós vamos fazer, mediante o poder de Deus, mediante o poder de Cristo Jesus, tem que se fazer em nome de Cristo Jesus, dando por ele graças, dando agradecimentos a ele, dando por ele graças a Deus Pai. Então, novo poder e agora novo propósito. O propósito da família antes de Cristo era para Satanás. Quando Cristo nos salvou, agora o propósito é para glorificar o nome de Deus. Primeiro princípio, novo poder. Segundo princípio, oferece um novo propósito. Terceiro princípio, Cristo nos oferece novo modelo. Como noiva da igreja, Cristo é o modelo para os maridos, devotando seu amor espontâneo, perseverante, sacrificial, santificador e cuidadoso à igreja. Como filho, Jesus submeteu ao Pai Celestial, bem como a seus pais terrenos. Então, Cristo é o nosso modelo de amor
que nós devemos ter para com nossas esposas, a nossa esposa para conosco, os nossos filhos para conosco e nós para os nossos filhos. Então, Cristo, Ele é o nosso modelo. Vamos ver esse texto, irmãos, de Filipenses, capítulo de número 2, bem aqui ao lado. Se você voltar um pouco, nós temos aqui Cristo como nosso modelo, tanto em submissão ao Pai Celestial, como também aos seus pais terrenos. Depois nós iremos ler Lucas 2:51. Amém? Estão entendendo? Amém? Olha, assim mesmo, Cristo, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui nós temos o modelo de Jesus Cristo em submissão ao Pai. Se humilhou diante do Pai, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora vamos para os pais terrenos de Jesus Cristo. Lucas, aqui é o Pai Celestial, ao Deus Todo-Poderoso. Agora Jesus Cristo é o modelo de submissão, de obediência aos seus pais terrenos. Quem foi o pai de Jesus Cristo? Olha, não responde. José. Quem foi a mãe de Jesus Cristo? Maria. Vamos ver se Jesus obedeceu. Lucas 2:51. O contexto aqui você já sabe, né? Quando Jesus estava lá com os doutores, quando eles voltavam de Nazaré, Jesus sumiu. E quando encontraram Jesus, ele estava entre os doutores. Mas o versículo de número 51 diz assim: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Está dizendo aí, e desceu com ele para Nazaré, e era, falando de Jesus, e era-lhe submisso. Então, trazendo essa ideia para esse princípio que Cristo nos oferece, um novo modelo, baseado nesse exemplo de Jesus Cristo, a nossa família tem como base a obediência de Jesus Cristo, quando ele foi obediente ao Deus Pai, quando foi obediente aos seus pais terrenos. Então, como o Senhor serviu aos seus discípulos a ponto de lavar-lhe os pés, Cristo é o supremo exemplo para os nossos relacionamentos na família e no trabalho. Então, assim como ele foi submisso, nós temos aqui o exemplo de submissão para os nossos relacionamentos na família e no trabalho. Deixa eu ler esse texto também para me não passar. João, capítulo 13, versículo 13 e 17. Só estou trazendo alguns princípios antes de nós entrarmos propriamente nos versículos, que com certeza não vai dar tempo hoje, mas quarta-feira que vem nós vamos entrar nos versículos propriamente dito. Então, João, capítulo de número 13, versículo 13 ao 17, nós temos aqui uma lição de obediência, de submissão, de humildade de Jesus Cristo, que vai nos ensinar que Cristo é o supremo exemplo para os nossos relacionamentos familiares. Ele vai dizer no versículo de número 13: Vós me chamais o Mestre e Senhor,
E dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Versículo 17, ele diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Então, Jesus, como o supremo exemplo para nós, vai nos ajudar a nós também sermos o exemplo para as nossas famílias, porque Ele nos deu um novo modelo. Quarto princípio, Cristo nos oferece uma nova ética. Cristo nos oferece uma nova ética. A ética cristã, ela não é recíproca. Não tem dois pesos e duas medidas. Não faz acepção de pessoas. Não é a ética de que todos os deveres estão de um lado só. Ou seja, não é dever só de um, mas sim dos dois, tanto o marido como a mulher, como os filhos e como os pais. Então não há desequilíbrio nem injustiça. Há privilégio e responsabilidade para todos. Paulo não realça o dever das esposas à custa do dever dos maridos, dos filhos a expensas dos pais, ou dos servos a expensas do dever dos senhores. Fora da palavra de Deus, não havia esse equilíbrio. Às vezes o pai mandava mais, às vezes a mãe mandava mais, às vezes eram os filhos que mandavam mais, mas essa nova ética cristã traz esse equilíbrio, onde o pai tem a sua responsabilidade, a esposa tem os seus deveres, assim como os filhos, então há um equilíbrio. Esse conceito de Paulo foi revolucionário, visto que no primeiro século as esposas, os filhos e os servos não tinham direitos. Então, quando Paulo trouxe isso aqui, trouxe esse equilíbrio. A nota de William Clay, ele diz assim, que sobre as leis e costumes, judeus e gregos, todos os privilégios pertenciam ao marido, e todos os deveres à mulher. No cristianismo, contudo, temos pela primeira vez uma ética de obrigações mútuas, equilíbrio, divisão. No mundo antigo, os filhos não tinham direitos, os pais podiam desertá-los, escravizá-los e até mesmo matá-los. No mundo antigo, o escravo era apenas uma coisa. Não existia um código de leis trabalhistas. O cristianismo revoluciona a vida social, mostrando a reciprocidade dos direitos e responsabilidade. Então, qual é esse princípio que estamos dizendo aqui? Que agora nós temos uma nova ética. Que eu, como pai, eu sei a minha obrigação. Vocês, como esposas, sabem o dever de vocês, e assim como os filhos. Antigamente era tudo bagunçado, como hoje ainda acontece na família que não tem Cristo, não tem ética. Não tem a ética. O filho come na sala, outro na cozinha, não tem aquela ética cristã relacionada à família. Por último, depois que Cristo nos oferece uma nova ética, Cristo nos oferece uma nova motivação.
A principal motivação da esposa, do filho e do servo é agradar ao Senhor. As três figuras que identificam submissão apontam para a dependência do Senhor: esposa, filhos e servos. Ou seja, agora nós temos uma nova motivação, que é glorificar o nome de Deus e é fazer tudo para o Senhor. Se somos servos de Cristo por causa do Senhor, nós devemos obedecê-los. Obviamente, essa obediência, ela não é absoluta. O cristianismo ensina que todas as relações são no Senhor. Então, a obediência aqui aos homens, ela não é absoluta. Vamos ver esse texto aí só para nós clarear nossa mente, de Atos, capítulo de número 5, versículo de número 29. Eu estou dizendo para os irmãos que essa obediência, ela não é absoluta, tá? O cristianismo ensina que todas as relações têm que estar no Senhor. Esse contexto aqui de Atos, capítulo de número 5, versículo 29, é o contexto que quando os apóstolos estavam presos e os guardas queriam impedir de eles falassem em nome de Jesus. Aí Pedro, ele vai dizer assim no versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, trazendo essa ideia aqui, para esse princípio aqui, onde nós temos uma nova motivação, e a obediência tem que estar em nome do Senhor. É a ideia que a ideia é que essa obediência, ela não é absoluta, ou seja, tem que ser no Senhor. Por exemplo, se o seu pai disser assim: meu filho, vamos ali furtar um bombom no supermercado, você vai obedecer seu pai? Se a sua esposa dizer: olha, irmão, vamos ali no supermercado furtar, você vai obedecer? Então, não é absoluta, essa obediência não é absoluta quando ela não está no Senhor, mas quando ela estiver no Senhor, aí se torna eficaz. William Branham corretamente afirma que toda a vida cristã se vive em Cristo, e toda relação pai e filho domina o pensamento da paternidade divina. Devemos tratar nossos filhos como Deus trata seus filhos e filhas, o que estabelece a relação patrão-empregado é que ambos são servos do único dono, o Senhor Jesus Cristo. O novo nas relações pessoais, como a se vê, o cristianismo é que Jesus Cristo se introduz nelas como fato que transforma e recria. Transforma e recria. Então, irmãos, aqui eu fiz somente uma introdução de alguns princípios que regem o relacionamento na família e no trabalho. Sabendo esses princípios, nós vamos ter a compreensão melhor quarta-feira. Se Deus quiser, não falte. É muito importante, irmãos, esses princípios, esses ensinamentos, para que nós venhamos conhecer que Cristo tem nos dado poder. Nós temos poder, sim, irmãos. O pai, ele tem um poder, a mãe, ele tem um poder, o filho, ele tem um poder, para que essa família venha entender que o propósito da família é glorificar o nome de Deus, onde nós temos como modelo
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós copiarmos esse modelo, a nossa ética ela vai mudar. E uma família mudando para uma família que glorifique e que exalte o nome de Deus. E assim nós vamos estar dando para a nossa família uma nova motivação, que a obediência tem que ser em Cristo Jesus. Aí vai clarear nossa mente e nós queremos sair daqui com entendimento que cada um tem o seu papel dentro do lar. Nós queremos sair daqui com entendimento que as nossas famílias, elas precisam ser fortes. Nós vamos sair daqui com o entendimento que o nosso lar é um pedacinho do céu. O nosso lar vai ser um lar de bênção celestial. O nosso lar vai ser um lar de oração. O nosso lar vai ser um lar de edificação. E o nosso lar vai ser um lar de salvação. Por isso que é muito importante, irmãos, não faltarem o culto de doutrina e oração, onde, se Deus quiser, quarta-feira que vem nós vamos para o segundo subtema: os princípios de Deus para o relacionamento conjugal. Então nós vamos começar com os maridos e vamos começar com as esposas. Ok? Amém? Entenderam? Se não entenderam, assista de novo, que assim você possa entender. Tá bom, irmão? Às vezes eu falo muito rápido, mas às vezes eu preciso correr. Passei 1 minuto. Que Deus assim possa nos abençoar. Antigamente, né, lá nos anos 50, a igreja trazia papel, trazia um caderno, anotava, né, os princípios. Aí quando chegava em casa, ensinava para os filhos. Hoje, Deus tem misericórdia de nós. O Senhor nos ajude.